pessoal! É um prazer receber vocês para mais um Hemodiálogos, o seu videocast favorito sobre a saúde dos rins. Aqui, a gente recebe quem entende para explicar e, claro, descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, que te acompanha nessa jornada. Nós temos episódios todas as quintas-feiras, no Spotify e no YouTube. Então, segue a gente no @hemodiálogos para não perder nenhum tema e também sugerir novos tópicos pra gente falar. Vem, e hoje a gente vai conversar de um jeitinho diferente. Vocês também vão dizer pra mim se vocês gostam dessa forma. Hoje nós vamos falar um pouquinho como é que o médico pensa. A gente vai entender o caso do início, meio e fim. Vamos entender por que a gente raciocina aquele diagnóstico e como a gente pode mudar a história natural da doença e do meu paciente. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. Então hoje a gente vai falar de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico, para que vocês que estão aí do outro lado entendam como é que o médico cria uma linha de raciocínio para chegar a um diagnóstico. E para dar mais cor a toda essa história, nós vamos falar sobre a história de uma paciente, que, obviamente, eu vou preservar o nome, mas vamos contar para vocês a história dela. É uma mulher de aproximadamente 45 anos, que chega, trazida por terceiros, a uma emergência, dizendo que tem ardência ao urinar e que esse episódio é uma frequente reclamação. É constante na vida dela ter esse sintoma de ardência ao urinar. Às vezes, relata um odor diferente no xixi, que inclusive ela dá mais valor do que a ardência à hora de fazer xixi, ou a ardência na micção. É um caso muito frequente, comum mesmo, de pronto-socorro. Mas ao longo da história, e é uma fase muito importante da consulta médica, que é justamente a anamnese, a gente descobre alguns pontos específicos. Essa anamnese vai ser literalmente o esqueleto de tudo que eu vou pensar a partir daí. Inclusive, pode conduzir para a realização de determinados exames para que eu chegue finalmente ao diagnóstico. Essa paciente, com uma queixa que a princípio parece vaga, ela precisa ser conduzida a me trazer determinadas informações que são muito importantes para o diagnóstico. Então, entender quando esse sintoma começou, qual a frequência que ele aparece e se existem sintomas associados com esse sintoma inicial ou a queixa principal, é de suma importância para definirmos qual é a gravidade, qual é o diagnóstico etiológico e quais serão as condutas em relação a tratamento para esse paciente. A queixa de disúria é uma das queixas mais comuns que existem no pronto-socorro. No consultório de nefrologia também, mas a gente está um pouco enviesado. A verdade é que mulheres queixam-se muito frequentemente de ardor ao urinar. E esse ardor pode ser um sintoma fugaz, inclusive de uma atrofia genital, que é o que acontece, por exemplo, na meia-idade ou no climatério, onde a gente tem uma diminuição da carga hormonal, em que as células que recobrem a vulva vão diminuindo sua espessura e sua resistência e acaba tendo um aumento da sensibilidade local, como pode sim ser um sintoma de uma síndrome infecciosa da urina, também conhecida como infecção urinária. E esse sintoma é muito mais comum na cistite, ou infecção urinária baixa. Esse sintoma é tão frequente que a gente sempre deve procurar, para além dele, a gente deve procurar os sintomas associados. Então, é sempre perguntar exaustivamente se houve mudança do aspecto da urina, da coloração da urina, se teve a eliminação de sangue
ou pus durante a micção ou ao término da micção, quando a gente faz a higiene local, e também pode observar o aparecimento de sangue nesse momento. É sempre muito importante relacionar os sintomas também ao ciclo feminino. Nós mulheres somos seres cíclicos. Então, durante o ciclo menstrual, pode haver mudanças do aspecto da urina. Por motivos óbvios, em alguns momentos, podem ter um aspecto um pouco mais rosado. E, em outros momentos, pode estar associado também ao muco, que é comum daquela região. Então, toda vez que houver um sintoma urinário, ele precisa ser destrinchado e precisa ser conectado com os outros sistemas que compõem essa pessoa. Afinal, não somos só uma bexiga infectada, não é mesmo? O sintoma ou queixa principal que conduziu minha paciente ao pronto-socorro foi o ardor urinário. E durante a anamnese, observamos que esse ardor era uma queixa intermitente, que vinha frequentemente em torno de uma vez a cada 2 meses, o que tornava uma queixa muito comum no dia a dia dela. Além dessa queixa, havia também alguns momentos em que ela notava que tinha um pouco de hematúria, ou seja, um pouquinho de sangue no xixi. Ela já tinha tratado infecção urinária em outros momentos e achava que aquele caso era mais um caso de infecção urinária. Todavia, quando foi perguntada se ela tinha exames anteriores que comprovavam o quadro infeccioso, ela negou. Relatou que fez uso de algumas medicações analgésicas e antibióticas e que havia melhorado de todos os sintomas ao término do tratamento, não mantendo a vigilância para novos casos e muito menos o acompanhamento com o médico nefrologista. Posteriormente, essa paciente também nos avisou ou alertou, de certa forma, para um sinal que nós chamamos de sinal de alarme. Ela referiu que na noite anterior ao procurar o pronto-socorro, ela teve calafrio. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? O fato de ter episódios de infecção urinária baixa está, sim, relacionado a uma grande chance disso se repetir e principalmente nessa época da vida, em torno dos 45 anos, numa fase de vida que a gente chama de climatério. Porém, é importante ressaltar que existem alguns sinais que são chamados sinais de alarme. E todas as vezes que eles aparecerem, é importante que a gente procure sinais da infecção estar subindo. Entre aspas. O que é isso? Significa que essa infecção está ganhando gravidade, está indo para os rins. E quando essa infecção chega ao rim, ela recebe um novo nome. Ela se chama pielonefrite. A pielonefrite é uma infecção renal grave, que inclusive pode colocar a pessoa em risco de vida e internação em terapia intensiva por quadro de sepse de foco urinário. A sepse é justamente um desequilíbrio do processo inflamatório que acontece em nosso corpo em resposta a uma determinada bactéria. Por isso é tão importante e é uma solicitação frequente do nefrologista quando atende essa paciente, que nós vamos atrás desse histórico de uroculturas, ou seja, os exames de cultura que vieram anteriores. Como a gente já tinha uma história de aproximadamente 1 ano de sintomas, é frequente que, nesse caso, nossa paciente tivesse um histórico de culturas, o que não era o caso. E aí, a gente tem que pensar, se essa paciente foi exposta a inúmeros antibióticos nesse trajeto, isso pode ser outro fator de risco para que a gente tenha bactérias com resistência. Então, imagine só, ter um quadro de pielonefrite, que complica depois de uma infecção urinária de repetição e ainda por cima estar colonizada por uma bactéria multiresistente. O problema é bem sério
E muitas das vezes é até silencioso. Vai acontecendo, piorando, progredindo, evoluindo, muito quietinho. E quando apresenta o primeiro sintoma, já está avançado. Portanto, é muito importante que nós tenhamos consciência do nosso corpo e também comunicar aos profissionais de saúde em qualquer mudança. Principalmente quando se trata dos sinais de alarme que eu já citei anteriormente. Por exemplo, dor lombar persistente, febre, calafrio. É sempre importante salientar ao profissional de saúde quando houver algum desses sintomas, porque eles podem indicar, por exemplo, a mudança da via do antibiótico e também a indicação de uma internação inicial para esse tratamento. A fim de estar um passo à frente da doença e não esperar que ela progrida na sua casa. Sepse é uma questão muito grave e a gente não pode esperar que ela chegue para tomar uma conduta. É sempre muito importante que nós estejamos um passo à frente. E afinal, após a anamnese, o que mais eu devo fazer com essa paciente? Sim, nós precisamos de exames. Mas não podemos esquecer que os exames são complementares, ou seja, que eles devem ser utilizados para confirmar os diagnósticos que eu já pensei a partir da anamnese e do exame físico. Então, eu vou pedir alguns exames. Os exames principais que eu vou solicitar nesse caso específico serão os exames de sangue, de urina e, em alguns casos, como esse, exame de imagem para avaliar se existe algum abscesso, ou seja, uma coleção que tenha pus dentro da barriga. Aos exames de sangue e laboratório de urina, observamos o seguinte: urina 1, também conhecida em alguns lugares do Brasil como EAS ou sumário de urina, é um exame que representa o sedimento urinário. O que é que tem dentro da urina, como vestígios de células, bactérias, que demonstram que está havendo uma atividade inflamatória na urina. A presença de bactérias pura e simplesmente não fecha o diagnóstico, mas dá uma sugestão. A presença de hemácias também é outra coisa que nos dá a sugestão desse evento. Todavia, essas alterações de exame precisam ser avaliadas dentro do contexto, tanto com a anamnese, com o exame físico, mas também com outros exames laboratoriais. Por exemplo, a urocultura, a cultura de urina, aonde vai demonstrar a existência de bactéria, dar o nome da bactéria e também nos dar o perfil de sensibilidade que essa bactéria tem aos determinados antibióticos que eu tenho disponível para esse tratamento. Esse exame é imprescindível para o tratamento. Porém, esse exame demora alguns dias para ficar pronto. Então, a depender do estado de gravidade, eu não posso aguardar o resultado deste exame para começar o tratamento antibiótico. Assim sendo, eu inicio o tratamento antibiótico no tempo zero, aguardo o resultado desse exame urocultura e posso conduzir o tratamento da melhor forma possível, guiado pelo antibiograma dessa bactéria. Nos exames de sangue, existem alguns marcadores que são muito importantes para determinar quanto de resposta inflamatória à bactéria eu estou apresentando. Alguns exames são simples e rápidos de serem feitos e são feitos no pronto-socorro. Por exemplo, hemograma e PCR. PCR é a proteína C reativa, uma proteína que demonstra a atividade de células inflamatórias dentro deste processo que está acontecendo em nosso corpo. Quanto maior for o PCR, maior é a reação inflamatória. A leucometria, nome compridão, né? Mas essa leucometria demonstra o quanto de células brancas, ou também conhecidas como os nossos soldadinhos de defesa, estão proliferando no sangue e estão dispersos no sangue periférico.
É muito comum que essas células brancas subam em situações de inflamação extrema. Existem outras situações em que elas sobem, mas nas situações inflamatórias e infecciosas, ela tem uma subida importante que também no diferencial pode demonstrar para a gente que o nosso corpo está enfrentando uma batalha contra alguma bactéria. É importante que o médico esteja ciente de todos esses dados e que, se por um acaso ou necessidade você tenha sido atendido por uma equipe no primeiro momento e no segundo momento está sendo atendida por outra, sempre que você for mudar de equipe médica, você leve toda a sua documentação médica para que você receba o melhor atendimento já no primeiro momento. Então tá. Agora tá todo mundo curioso para saber o que aconteceu com essa paciente em questão, né? Ela tomou o esquema antibiótico, que precisou ser ajustado no segundo dia, logo assim que saiu o resultado da sua urocultura, ampliando o espectro, ou seja, substituindo o antibiótico inicial por um mais forte, porque era o que o antibiograma da sua urocultura determinava. Ela tinha alguns sinais de gravidade no seu exame inicial, por exemplo, alteração do PCR, leucometria aumentada e, ao longo dos dias na sequência, foram repetidos esses exames com hidratação venosa, antibiótico também na veia, estímulo da alimentação e da deambulação durante o período de internação e, na sequência, houve melhora de todos os marcadores. O principal marcador que houve melhora foi o lactato. Esse marcador é um marcador muito importante dentro do conceito de sepse. Então, vamos dizer que essa minha paciente chegou na hora exata, rezou na conta benta, como diriam os antigos. E ela teve a oportunidade de ser internada e tratada de maneira eficaz naquele momento de gravidade, interrompendo um processo que poderia ter levado à sepse de foco urinário. Então, o nosso desfecho foi o melhor possível, o melhor dentre todos os esperados, para o processo infeccioso atual. Porém, quando a gente olha a história natural dessa paciente, nós temos no último ano vários episódios infecciosos na urina baixos, que podem ter feito parte desse processo de evolução. Assim sendo, não adianta eu pensar que ela teve uma grande sorte em sair desse processo de infecção urinária alta, pielonefrite. Ela também precisa pensar nos fatores de risco que estão associados com a infecção urinária de repetição. Mulheres na idade entre os 40 e 45 anos que estão ciclando em torno do climatério, elas têm alto risco para a infecção urinária de repetição. E isso é uma realidade. Quando a paciente passa por um processo infeccioso grave, como esse que nós descrevemos, é importante pensarmos que ela não deve repetir, não tão depressa, esse episódio de infecção. Afinal de contas, cada processo infeccioso que vai até o rim pode levar, inclusive, a sequelas e cicatrizes do parênquima renal. E como? Como prevenir que a minha paciente retorne a ter episódios de infecção urinária de repetição? Bom, a gente tem algumas alternativas que nós vamos pensar juntamente com a paciente e trazer todas essas opções para a mesa de discussão. Nós temos medidas comportamentais que devem ser aplicadas a todas as pacientes. Por exemplo, a micção frequente, não segurar o tal do xixi, tomar bastante líquido ao longo do dia e utilizar, em algumas situações, a profilaxia antibiótica. A profilaxia antibiótica ela deve ser recomendada pelo médico nefrologista que estará acompanhando esse caso. Deve ser guiada não só para a paciente, mas também para a bactéria a qual ela está exposta. E nós vamos fazer uma organização com a paciente para justamente mantê-la com uma dose baixa de antibiótico no período noturno, que garante que a bexiga dela será, entre aspas, limpa
por esse antibiótico enquanto ela dorme. E isso, em geral, diminui bastante a repetição dos episódios infecciosos baixos que podem levar a uma piora do quadro clínico geral. Esses antibióticos, eles precisam sim de receita, de orientação médica e de segmento. Porque nenhuma medicação deve ser tomada sem o conhecimento do seu médico. Profilaxia não é para todo mundo. Há profilaxia com remédio. Porém, a mudança do estilo de vida pode e deve ser para todo mundo. Existem alguns fitoterápicos que estão relacionados com a diminuição da repetição dos quadros infecciosos urinários. O mais famoso, mais conhecido de todos, é aquela frutinha vermelha, um pouco azedinha, chamada cranberry, que está relacionada com a diminuição da repetição dos eventos infecciosos urinários. Mas, gente, não adianta nada se não tomarmos água em quantidade eficaz. Precisamos tomar em torno de 30 a 35 ml por quilo por dia para facilitar a micção e limpar a bexiga dessas bactérias que estão morando por lá. Além disso, eu tenho alguns exercícios que podem melhorar a força e a qualidade do assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico, doutora? Bom, o assoalho pélvico é uma estrutura que segura os órgãos pélvicos e fica por baixo. Literalmente, o nome já diz tudo. O assoalho pélvico é super importante no processo de micção. Ele tem processo ativo e passivo durante a micção. E, para a gente entender melhor essa estrutura, é importante que a gente seja avaliado por uma profissional específica. É a fisioterapeuta pélvica. Além da fisioterapia pélvica, também alguns urologistas são específicos para a avaliação do processo miccional e do assoalho pélvico. Alguns exercícios que são prescritos pelas fisioterapeutas podem ajudar a facilitar o processo miccional, diminuir o resíduo pós-miccional e, obviamente, diminuir as chances de repetir essa infecção urinária. Falar sobre casos clínicos é muito importante. Primeiro, porque nós letramos os colegas que estão na assistência primária. E uma diferença muito importante que existe na assistência primária são as equipes multiprofissionais. Então, se você ficou com um pouco de vergonha de dizer para o médico que você está passando em consulta determinado sintoma, você tem a opção e a possibilidade de conversar com a enfermeira da unidade, com o fisioterapeuta da unidade, com o técnico e até mesmo com o seu agente comunitário. Todas as pessoas que compõem essa equipe multidisciplinar estão disponíveis para te ajudar. E justamente evitar que nós encontremos um caso de extrema gravidade como foi esse que eu acabei de descrever. A gente tem muitas oportunidades ao longo da jornada do paciente de fazer diagnósticos e, quão precoce forem feitos, serem tratados, evitando assim que a gente coloque as pessoas em risco eminente de vida ou de piora da função renal. E agora, com todas essas informações, eu conto com vocês para prevenir todas essas complicações, certo? E se ficou alguma dúvida, se você quiser deixar algum comentário ou até mesmo sugerir novos temas para que a gente continue falando sobre saúde dos rins, você pode comentar aqui embaixo ou também pode nos seguir no @hemodiálogos. A gente tá doido para saber o que é que vocês pensam sobre isso. Foi um prazer ter vocês aqui no Hemodiálogos. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos.